Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. Como em todas as semanas, também nesta semana, queremos levar até si novidades, propostas de leitura e, porque estamos em tempo de férias, dar-lhe a conhecer como correram alguns lançamentos e uma mesa redonda que tivemos nestes tempos, tudo eventos organizados pela Paulos Editora. Convido-o desde já a visitar a nossa livraria Paulos, onde estamos a gravar o nosso programa, aqui em Fátima, que não tem apenas livros, mas também artigos religiosos e alfaias litúrgicas. Ela encontra-se mesmo por trás do Santuário de Fátima, da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na rua de São Vicente de Paulo. Aqui podem encontrar um lugar bem aprazível, bem sossegado e bem espaçoso para poder encontrar o que precisa e lhe é útil certamente para um crescimento de fé e um crescimento de vida interior. Mas o conselho é mesmo que continue connosco, pois já a seguir vou-lhe apresentar os 3 eventos que marcam este nosso programa e que queremos dar-lhe a conhecer como correram. Então, o primeiro evento que queremos partilhar consigo foi a apresentação do livro Luís, uma luz que se espalha, a apresentação feita pelo padre Gonçalo Porto Carreira de Almada e que aconteceu em Santiago do Cacém. Quem é Luís? Luís foi um jovem de Santiago que morreu assassinado, um jovem com fama de santidade, um jovem muito empenhado na sua comunidade, na comunidade paroquial, mas também na terra onde vivia e que deixou, de facto, muita saudade, mas ao mesmo tempo testemunhos belíssimos e que foi precisamente sobre o Luís que foi uma luz que se acendeu no céu agora para todos aqueles que fizeram parte da sua vida. Então a apresentação correu muitíssimo bem, foi uma apresentação belíssima, bastante emotiva, mas o melhor é mesmo ver como aconteceu esta apresentação do livro Luís, uma luz que se espalha. A mesma família de filhos de Deus e connosco caminhar. Certamente que é isto hoje que queres fazer aqui, recordar estes momentos que vos marcaram, fazer jus à memória do Luís e certamente aprender com o exemplo. Nós aprendemos, nós precisamos de modelos, não é? Modelos. O que é que são os santos? Os santos são modelos, não é? Modelos de vida. Os nossos amigos, enquanto caminham connosco, são também modelos. Nós aprendemos com estes modelos. Então que seja uma tarde para isso mesmo, uma tarde para recordar estas coisas boas que vivestes, uma tarde em que certamente nós somos desafiados com a vida de cada um e certamente que há desafios, há convites que Deus nos faz através do exemplo daqueles que Ele vai colocando no nosso caminho. Pois bem, bem-vindos a todos, que o Senhor vos abençoe a todos e que seja de facto esta tarde que será certamente de crescimento interior de todos nós. Bem-vindos. Muito obrigado. Um agradecimento a todos vós pela vossa presença nesta tarde em que queremos lembrar a vida de um jovem que, nas palavras de Dom Antônio Vitalino, bispo emérito de Beja, diz no prefácio: foi grão de trigo e fermento do nosso tempo. O nosso mundo precisa de personalidades deste calibre em que a identidade cristã enobrece o relacionamento entre as pessoas e enriquece o compromisso com o desenvolvimento integral da sociedade. Uma vez mais, obrigado a todos. Muito feliz o título escolhido para esta edição de um conjunto de textos que a Juventude Mariana Vicentina assina como autora, não é? E que agora se dá a conhecer. Uma luz que se espalha. Até na residência em que é frequente que as pessoas sejam como Luíses, havia vários, às vezes acontece que surgem espontaneamente algumas alcunhas, e a alcunha do Luís era o espalha, porque era uma palavra que ele utilizava com muita frequência. E de facto ele era uma luz que se espalha nesse sentido. Uma luz que se entrega, uma luz que se dá, uma luz que brilha, uma luz que é partilhada por todos aqueles que estão à volta. E o que queria deixar, já a terminar esta minha breve intervenção, que deixar um desafio à Juventude Mariana Vicentina para que não deixe cair no esquecimento esta vida que nos é tão querida.
Talvez já comecem a aparecer pessoas que o não conheceram pessoalmente, mas é bom que tenham contacto com a sua vida, é bom que aprendam também agora, através desta publicação, o que foi a sua entrega a Deus e o seu serviço aos outros. Sabendo que a verdadeira devoção é a imitação, que o seu exemplo inspire, que o seu exemplo nos ilumine, que o seu exemplo nos seduza e nos arraste para Cristo, por intercessão de sua Mãe. Muito obrigado. O testemunho que nos é deixado através destes textos, que agora estão recolhidos neste livro, e daí a importância de partilhar. Vivemos muito numa sociedade em que seguimos o exemplo dos outros, em que se o meu amigo não faz, eu também não faço. Mais do que nunca é importante partilharmos um livro onde vemos alguém que, apesar de não fazer nada extraordinário, fazia então extraordinariamente bem, praticava extraordinariamente bem o amor na sua comunidade e em tudo aquilo que estava envolvido.
E o terceiro evento foi uma mesa redonda que organizámos na Feira do Livro em Lisboa, acerca da última exortação apostólica que o Papa Francisco publicou e deu a toda a Igreja, Alegrai-vos e exultai, que fala sobre o chamamento à santidade. Não sei se já leu este livro, esta exortação do Papa Francisco. Vale mesmo a pena, porque é um texto belíssimo. Então quisemos organizar uma mesa redonda, em plena Feira do Livro de Lisboa, para também, num evento cultural como foi a Feira do Livro, se poder debater e se poder falar acerca da santidade. Os convidados para esta mesa redonda foi uma leiga e um presbítero. A leiga é teóloga também, Cátia Tuna, e o presbítero é o padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada. E os dois conversaram acerca deste belíssimo texto da exortação apostólica sobre o chamamento à santidade, e tudo moderado, esta mesa redonda moderada pela jornalista e chefe de redação da revista Família Cristã, Rita Bruno. Veja como correu. Antes de mais, boa tarde aos dois. Obrigada pela vossa presença. E se calhar começo então pela Cátia. Tanto a Cátia como o Padre Gonçalo farão um breve resumo dos aspectos que consideraram mais relevantes da exortação do Papa Francisco. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais, agradecer a Paulo por esta oportunidade que me tem entusiasmado muito, que é de corresponder-me com o Padre Gonçalo. Ainda estamos a mais ou menos a meio e tem sido muito bom para mim, muito estimulante. Muito bem, então talvez começar pelo título que o Padre Gonçalo deu a um artigo que saiu no Observador quando da edição desta exortação, e que se chamava, se não estou em erro, A Santidade está em Salvo, algo assim. E eu achei muito curioso e talvez pudesse começar por aí. Antes dos cristãos assim se chamarem cristãos, parece que o nome começou na cidade de Antioquia, que era a antiga província, capital da província da Síria, que era a província romana, não era a Judeia era apenas uma região pequenina dali. Nessa cidade os cristãos começaram a ter esse nome de cristãos, mas antes chamavam-se uns aos outros e chamavam os outros a eles próprios santos, eram os santos. Portanto, todas as pessoas que tinham aderido a Jesus, ou na altura, como se dizia, ao caminho, à via, eram os santos. Os santos, nos Atos dos Apóstolos, esta palavra aparece muitas vezes no plural, os santos, definindo os cristãos. E é bom termos em conta, e creio que isso nos pode ajudar a pensar que talvez a santidade não vem tanto pela via da opção intelectual, não se trata tanto de uma questão meramente especulativa, mas tem que ver com uma realização prática. Eu sou santo pelas minhas obras, são as minhas obras, é a minha vida, é a coerência dos meus atos que permite chegar à santidade. Por último, São Paulo centra, sobretudo, a caridade na perspectiva da santidade na caridade. Recordamos aquele famoso trecho de 1 Coríntios 13, não é? Se eu tiver fé que mova as montanhas, se eu entregar todos os meus bens aos pobres, mas não tiver caridade, isso de nada me aproveita, isso de nada me serve. Não é uma linguagem muito forte. Nós às vezes lemos isso como uma coisa muito poética, não tem muita poesia, tem muita exigência, não é? E é mais desconfortável do que aquilo que parece. É engraçado que, como padre, muitas vezes tenho que oficiar casamentos, não é? E acho graça porque geralmente os noivos escolhem esta leitura, não é? Eu penso sempre que se eles soubessem o que é que estão a dizer, escolhiam outra qualquer, não é? Porque dizer que o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo suporta. Não há ninguém que esteja disposto a isso, de facto, não é? Mas enfim, mas de facto tem uma grande beleza e sem dúvida alguma que é um texto muito adequado. Chegou o momento de lhe apresentar algumas sugestões de leitura e de livros, e começo precisamente por uma oração, um livro de orações tradicionais, chama-se mesmo Orações Tradicionais da Religiosidade Popular. Na altura, Padre Senra Coelho, agora Dom Francisco José Senra Coelho, compilou, isto é, foi recolher junto de pessoas idosas na Arquidiocese de Évora, algumas orações religiosas populares
que a maior parte deles sabia de cor e que lhe vinham dos avós, dos bisavós, orações recitadas nos mais variados momentos do dia, antes da missa, depois da missa, no momento de ação de graças, em casa e para as mais variadas circunstâncias. Então, neste livrinho estão compiladas estas belíssimas orações da tradição oral e popular e, ao mesmo tempo, tem no princípio um longo artigo que nos ajuda a compreender o que entendemos por orações tradicionais e o que são estas orações tradicionais. E por isso, se gosta de orações tradicionais, se quer recordar aquelas que a sua mãe ou a sua avó rezavam e que nunca mais as ouviu, então pode encontrar certamente neste livrinho Orações Tradicionais a beleza dessas orações. Por exemplo, digo-vos um exemplo, à partida de casa para a igreja, uma oração à partida de casa para a igreja. Em Belém se diz missa, Nossa Senhora a vai ouvir, os anjos adoram, bendita seja a hora que saí de casa para fora. É este tipo de orações populares que, apesar de serem muito simples, têm em si também um condão de espiritualidade bem presente. Segunda obra que quero aconselhar intitula-se Nasceste para ser feliz, guia para a reconstrução pessoal do padre Guilherme Gândara. Esta obra foi reeditada agora pela Paulos, com uma capa nova, é provável que já a conheceis, porque já tem tido várias reedições, e agora com uma capa mais bonita, mais fresca, mais apelativa. Uma capa que torna-se também uma leitura com um conteúdo e uma leitura muito bom para este tempo de férias em que nos encontramos neste mês de agosto. Ao mesmo tempo que é uma leitura simples e fácil de fazer, mas não deixa de ser importante. E recorda-nos uma verdade muito grande, é que nós nascemos para sermos felizes. Então a questão é, o que é que eu faço para ser feliz? Será que esta felicidade brota simplesmente das coisas efêmeras e das coisas materiais da vida ou brota de um caminho, de uma vida interior, de uma consciência de quem sou, do que Deus me pede e por onde Ele me está a indicar o caminho para uma realização pessoal? Então, através de 16 encontros e depois o último tema proposto é um tema de oração, através de 16 encontros ajuda-nos numa reconstrução pessoal para encontrarmos quem somos, o que é que andamos aqui a fazer e como é que Deus nos ajuda neste itinerário de vida que todos nós devemos fazer para chegarmos a uma vida de realização. A terceira obra que desejo aconselhar é da Universidade Católica, edições da Universidade Católica, e é de um texto sobre São Basílio de Cesareia, um dos padres da Igreja, que se chama Aos Jovens sobre como tirar proveito da literatura, de Miguel Cabedo e Vasconcelos. É uma obra que se destina sobretudo a estudiosos, não é uma obra de fácil leitura, porque tem sobretudo a ver com quem tem interesse pelos padres da Igreja, sobretudo os padres da Igreja helenistas, e, portanto, é um texto muito específico, ainda que aborde um tema que diga respeito aos jovens também. Isto é, na altura, São Basílio de Cesareia quis escrever este tratado para os jovens, como é que os jovens podiam tirar partido da literatura helenista, da literatura própria da Grécia, e, ao mesmo tempo, a partir destes textos da literatura helenista, poder fazer a ponte para os valores cristãos. Então, certamente, nas mais variadas culturas encontramos temas muito úteis e muito importantes, porém, muitas das vezes precisam de chaves de leitura para podermos compreender a origem desses textos e integrar esse mesmo saber na nossa vida de cristãos. E é isso que este autor, Miguel Cabedo de Vasconcelos, faz neste estudo. Aliás, que este estudo é uma obra para um título, a aquisição de um título académico. Por isso, no primeiro capítulo, começa por nos falar quem foi São Basílio de Cesareia, depois a paideia cristã e pagã, toda a literatura helénica naquele tempo, e finalmente, então, faz uma tradução e um comentário destes dois textos, São Basílio de Cesareia, para os adolescentes e aos jovens, como tirar proveito da literatura grega. Uma obra mesmo muito específica, sobretudo para estudiosos, mas que poderá ser interessante se desejar oferecer, por exemplo, a um professor da Universidade Católica ou até mesmo a algum sacerdote que tenha interesse nestes estudos. Ficaram aqui, então, algumas sugestões. Espero que todas, ou pelo menos alguma, lhe tenha agradado.
Queridos amigos, Livros com Fé fica por aqui desta semana, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades e mais apresentações de eventos da Paulos. Foi um prazer, foi um privilégio e uma alegria ter estado consigo. Desejo que nos continue a acompanhar, não só apenas nos Livros com Fé aqui na Ângelos TV, mas também que possa visitar uma das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, se está por Angola. E, por que não, visite a qualquer altura do dia ou da noite, em qualquer lugar onde se encontre, o nosso portal paulos.pt, onde encontra não apenas as novidades da Paulos, mas também várias sugestões de leitura, artigos de opinião e o calendário, a agenda dos nossos eventos e onde nós estamos a participar em eventos ou até mesmo em feiras, às vezes mais perto de si do que aquilo que pode imaginar. Por isso, visite o nosso site e consulte a nossa agenda de eventos. Desejo-lhe, se está de férias, umas boas férias, que as aproveite bem, também na companhia da sua família e de Deus, obviamente. Deus não vai de férias, vai sempre connosco. E desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada. E boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.